Olá, tudo pronto por aí? Hoje a gente vai mergulhar em uma das ideias mais provocantes e fascinantes de toda a ciência: a possibilidade real de que existam universos paralelos. Preparados para essa viagem? Então vamos lá. Vamos começar com uma pergunta que, olha, mexe com a cabeça da gente. E se, neste exato instante, existissem outras versões nossas, vivendo vidas completamente diferentes? Parece ficção científica, eu sei, mas essa ideia incrível tem raízes bem profundas na física teórica mais avançada que existe hoje. Então, o que significa isso na prática? A ideia de universos paralelos sugere que o nosso universo, com todas as suas galáxias, estrelas e planetas, pode não ser o único. Pensem nele como se fosse uma única página num livro infinito. Cada página seria um universo diferente, contando uma história própria, com seus próprios acontecimentos e, quem sabe, até com suas próprias regras, e todas existindo ao mesmo tempo. Para a gente conseguir desvendar esse mistério de um ponto de vista científico, a gente precisa entender o conceito de multiverso. É esse o nome que os cientistas dão para esse suposto conjunto de múltiplos universos. E o mais impressionante é que essa hipótese não vem de um lugar só. Ela brota de duas áreas da física que parecem totalmente diferentes. De um lado, a cosmologia, que estuda o universo em sua escala gigantesca. Do outro, a mecânica quântica, que explora o mundo surreal das partículas subatômicas. É como se dois caminhos completamente distintos estivessem apontando para a mesma direção. Vamos entender como isso funciona. Vamos começar pela cosmologia e ver como a própria história do nosso universo pode sugerir que ele não está sozinho. A primeira pista vem lá do comecinho de tudo. Logo depois do Big Bang, o universo passou por uma expansão absurdamente rápida, chamada de inflação. A teoria da inflação eterna do físico Alan Guth propõe que essa expansão nunca parou de verdade em todos os lugares. Imaginem uma panela com água fervendo. O nosso universo seria apenas uma das muitas bolhas que se formam o tempo todo, se separam e crescem de forma independente. Olhem só que visual incrível para essa ideia. Cada um desses vales nessa paisagem cósmica poderia ser um desses universos bolha. E aqui vem a parte mais maluca. Em cada uma dessas bolhas, as regras do jogo, as próprias leis da física, poderiam ser completamente diferentes. Imaginem universos onde a gravidade é muito mais forte ou onde a luz se move de outra forma. Seriam realidades totalmente alienígenas. Se a ideia anterior já parecia estranha, se preparem, porque a segunda origem, que vem da mecânica quântica, é talvez ainda mais bizarra. A interpretação dos muitos mundos diz que toda vez que um evento quântico acontece com mais de um resultado possível, a realidade não escolhe um caminho. Ela se divide. Sabe a escolha de tomar café ou chá de manhã? Segundo essa teoria, em um universo uma versão sua está tomando café, enquanto em outro uma outra versão sua está, nesse exato momento, tomando chá. Todas as possibilidades se tornam reais, cada uma em seu próprio mundo. Certo, mas qual a grande diferença entre essas duas ideias? Bom, o multiverso da cosmologia, o inflacionário, fala de universos fisicamente distantes, separados por um espaço imenso, onde as leis da física podem ser diferentes. Já o multiverso quântico fala de mundos que estão, de certa forma, aqui mesmo, sobrepostos ao nosso, mas uma dimensão que a gente não consegue acessar. Nesses mundos, as leis da física são as mesmas que as nossas, mas a história que se desenrolou foi outra. Tá bom, mas por que cientistas levam a sério uma ideia que parece tão fantástica? Acontece que ela pode ser a chave para resolver um dos maiores mistérios da ciência, o chamado enigma do ajuste fino. A questão é a seguinte: as leis e as constantes fundamentais do nosso universo parecem ter sido calibradas com uma precisão assim absurda. Se os valores que definem como o universo funciona fossem um pouquinho diferentes, a formação de estrelas, planetas e, por consequência, a vida como a gente conhece, seria simplesmente impossível. É como se tivéssemos tirado a sorte grande na loteria cósmica. Deem uma olhada nesses exemplos. A força que mantém os átomos unidos, a eficiência que alimenta as estrelas, a densidade de matéria no universo, todos esses números estão numa faixa de valores que é ridiculamente precisa. Se qualquer um deles fosse um pouquinho só diferente, o universo seria um lugar estéril, morto. A grande pergunta é: por que essa precisão toda? Foi sorte? E é aqui que o multiverso oferece uma solução espetacular. Se existem incontáveis universos, cada um com suas próprias leis e constantes, então não é surpresa nenhuma que a vida só apareça naqueles poucos que, por acaso, têm as condições certas. Não seria um milagre, seria apenas estatística. É como ter 1 bilhão de estações de rádio. É claro que a gente só consegue ouvir aquela que está sintonizada na nossa frequência.
Essa ideia de que o nosso universo é apenas um entre muitos, talvez infinitos, nos força a repensar completamente o nosso lugar no cosmos e levanta questões que vão da física até a filosofia mais profunda. Mas é muito importante entender que o multiverso ainda é uma hipótese e existe muito debate sobre ela. A maior crítica, o grande problema é: como a gente pode testar a existência de algo que está, por definição, fora do nosso universo observável? Essa dificuldade toda coloca a ideia numa fronteira fascinante entre a física e a filosofia, um lugar onde, historicamente, muitas das grandes revoluções científicas começaram. E isso nos traz de volta àquela pergunta lá do início. Se cada caminho que a gente não seguiu deu origem a um novo mundo com uma nova versão nossa, o que isso diz sobre a nossa identidade? A pessoa que está aqui é a mesma que fez outras escolhas em outro lugar? A ideia de um eu único é abalada e cada decisão que a gente toma ganha uma dimensão completamente nova. No fim das contas, a ideia de universos paralelos expande a nossa concepção da realidade de um jeito radical. Ela sugere que o cosmos é muito maior, mais estranho e mais maravilhoso do que a gente jamais imaginou. E nos deixa com uma reflexão final. Se inúmeras versões da história podem estar acontecendo agora mesmo, qual delas estamos vivendo e por quê? A jornada para tentar encontrar essas respostas, bom, ela está apenas começando.